Se descansar fosse fácil, não era um mandamento. O senso comum, a nossa cultura, acredita e associa, sem medo de errar, o descanso a simplesmente colocar as pernas para o ar e não realizar nenhuma atividade. Alguns de nós ainda podemos associar o descanso a simplesmente fazer uma viagem, tirar longos dias de férias para se desligar das responsabilidades diárias da vida e rotineiras. Outros ainda podem usar a prerrogativa do descanso usando um dia para dormir até mais tarde, um dia na semana, onde se dorme até mais tarde sem medo de ter uma demanda e uma responsabilidade para ser ali atendida. E apesar dessas atividades serem uma forma física de descanso, ainda assim não são poucos aqueles que dão prioridades a essas práticas, mas ainda se sentem cansados como se não as tivessem realizado. Aqueles que as praticam, mas essas atividades, essas prioridades para o descanso não são o suficiente para descansar essas pessoas. Não são poucas as pessoas que passam por esse tipo de experiência. E a proposta desse vídeo é propor o descanso bíblico e demonstrar que o descanso visto de forma bíblica, ele sim satisfaz aquele que está de fato cansado. Nenhuma dessas atividades deve ser negligenciada, até porque o descanso, a viagem, um dia para dormir até mais tarde são coisas que fisicamente são muito necessárias na nossa vida. Entretanto, o descanso bíblico que realmente pode satisfazer o homem está ligado não à prática dessas atividades, mas a reconhecer a providência de Deus na vida daquele que precisa descansar. A ter confiança de que Deus está cuidando daquele que precisa descansar. A exemplo disso, a gente pode perceber a narrativa onde se fala a respeito de Maria e Marta. Marta está toda preocupada com os afazeres que precisavam ser realizados ali, e com certeza esses afazeres precisavam ser realizados, mas esses afazeres podiam esperar um pouco. No oposto de Marta, Maria escolhe de fato descansar nas palavras do Senhor. Naquele momento, as palavras do Senhor Jesus. Naquele momento, Jesus era aquilo que de fato geraria um descanso para que depois as outras atividades pudessem ser ali supridas. Nós ainda não podemos cair no extremo da procrastinação. O procrastinador, aquele que não cumpre, não assume as suas responsabilidades, ele não descansa, porque as tarefas que ele não realiza geram nele cansaço. A culpa de não conseguir realizar as demandas e responsabilidades que ele sabe que tem que fazer gera nele cansaço, e isso demonstra uma falta de clareza de propósito. A exemplo disso, nós podemos ver Jesus. Jesus, no seu ministério terreno, ele tinha muitas atividades a serem feitas. Jesus curava enfermos, Jesus pregava sermões, Jesus libertava os possessos, mas Jesus não negociava um tempo de oração, apesar das demandas da própria vida. Jesus sempre tinha como prioridade esse tempo onde ele encontrava, de fato, um descanso no Senhor. O ativista, ele acredita que o descanso o faz perder tempo, enquanto o preguiçoso, ele acredita que a fuga da responsabilidade é o caminho a ser seguido. E a Bíblia sempre nos ensinou a vivermos ciclos de trabalho e ciclos de descanso. O próprio Deus, na narrativa da criação, no livro do Gênesis, demonstra e dá importância para o descanso. O próprio Deus fez aquilo não porque Deus precisava descansar, mas o texto bíblico está nos demonstrando ciclos de trabalho e ciclos de descanso. E com a nossa vida não é diferente. Temos que ter ciclos de trabalho e ciclo de descanso. Mas o nosso grande problema que nós enfrentamos na nossa cultura é que nós queremos sempre justificar o nosso descanso. E o descanso, ele não precisa ser justificado. Nós parece que achamos, e por vezes, e eu não digo que parece, eu digo que eu tenho certeza,
Parece que nós pensamos que o descanso sempre tem que ser justificado. Nós nos sentimos culpados quando nós estamos descansando. Isso revela em nós um desejo que nós temos de ser aceitos por nossas obras. Nós não nos sentimos úteis quando nós não estamos produzindo. Nós nos sentimos inúteis quando não estamos fazendo nada. Nos sentimos inúteis quando nós estamos descansando. Mas fato é que para Deus, para Jesus, Ele nos ama, mesmo diante do descanso e diante da produtividade. O que faz com que Deus nos ame não é o quanto nós produzimos, mas o que faz que Deus nos ame é simplesmente o fato dele decidir, por sua soberana vontade, amar. Eu já percebi e percebo pessoas que têm muita dificuldade de gerir o seu próprio tempo. Eu já ouvi pessoas dizendo que 24 horas é pouco tempo para se fazer tudo o que se precisa fazer. Essa falta de habilidade de gerir o tempo que Deus nos deu revela uma insatisfação no seu relacionamento com Deus. Esses que assim pensam e não conseguem gerir o seu tempo dentro das 24 horas que o próprio Deus instituiu, eles estão reclamando da soberania de um Deus que escolheu o tempo para que o tempo fosse dessa forma. É uma falta de habilidade de gerir o tempo que Deus nos deu. É uma insatisfação com o tempo que Deus nos deu. O tempo que Deus nos deu, as 24 horas que Deus nos deu, é o melhor para nós. É o bastante para que nós consigamos fazer aquilo que deve ser feito e descansar diante daquilo que nós não conseguimos fazer. Porque afinal, como ser falho que somos, nós não vamos conseguir dar conta de todas as coisas. E o prejuízo de alguém que não sabe descansar é algo muito nocivo. São inúmeros: a ansiedade, a depressão, o burnout, a síndrome do pânico e assim por diante. Problemas patológicos que podem ser oriundos de pessoas que não sabem e não conseguem reconhecer o valor do descanso e não sabem como descansar. Problemas como a dificuldade de se relacionar com outras pessoas é um problema comum que aquele que não sabe descansar pode encontrar. Tem uma história interessante de um jovem que ele era credenciado, trabalhava em uma empresa, e esse jovem, em um determinado momento, ele foi chamado pelos seus patrões e um aviso prévio, porque ele iria ser mandado embora, foi batido ali no registro dele. Ele teria mais 30 dias para sair ali do serviço. Ele seria mandado embora e esse trabalho era algo muito importante para ele. Em oração, esse jovem ele resolveu descansar no Senhor. Ele resolveu deixar de trabalhar para demonstrar que ele de fato merecia o trabalho, demonstrar aquela alta produtividade a qualquer custo, que mais o atrapalhava do que o ajudava a produzir, e disse: eu vou descansar no Senhor e trabalhar, como se esse aviso prévio para os meus últimos 30 dias de trabalho nunca existisse. Passados 30 dias, aquele jovem foi chamado novamente no escritório ali do seu patrão, e seu patrão disse: olha, eu não vou mais lhe mandar embora, vou rasgar esse aviso prévio de 30 dias e você vai continuar trabalhando aqui, porque nos últimos 30 dias eu nunca vi alguém trabalhando tão bem como você tem trabalhado. Qual é o segredo? O que você fez para conseguir trabalhar e produzir e render dessa forma? A resposta daquele jovem não era outra, senão: eu descansei no Senhor e fiz o que deveria ser feito. A nossa vida é assim. Nós devemos descansar no Senhor e fazer aquilo que deve ser feito. Assim, nós não vamos cair no extremo do ativismo e nem no extremo da procrastinação. Assim, nós vamos viver uma vida de descanso, mas ainda assim vamos estar produzindo. Sendo assim, como viver na prática o descanso bíblico? 3 formas rápidas. Primeiro é meditar bastante na criação de Deus. Perceber que na criação de Deus, Deus santificou um dia para o descanso.
Sendo assim, devemos respeitar os ciclos de Deus. Deus ensinou isso antes mesmo da lei mosaica ser instituída. E quando a lei é dada a Moisés, esse descanso passa a ser um mandamento. Não queremos entrar em controvérsias aqui, a proposta do vídeo não é essa, de tentar dizer qual dia melhor para o descanso e como esse descanso deve ser feito, mas fique sabendo que o mandamento do descanso continua sendo um mandamento. E exatamente o fato do descanso ser um mandamento, que ele não é fácil para nenhum de nós. Se descansar fosse fácil, Deus não o tornaria e o institucionará. Deus não faria com que isso se tornasse um mandamento. Aprenda a descansar em um segundo momento, participando dos meios de graça. Quais são os meios de graça? Palavra e os sacramentos. Uma forma para que você possa aprender a descansar é estar no culto, sem pensar que você está ali para produzir, mas estar ali com uma consciência de que você está ali para receber de Deus, receber a palavra. Você está ali para receber de Deus aquilo que Deus pode te dar e a partir dali, por meio desses meios de graça, aprender a descansar de fato no Senhor. E por fim, usar nos seus outros dias as armas que Deus te deu, que são as disciplinas espirituais, sendo oração, Bíblia, manter os seus devocionais. Descansar em Deus é a melhor forma de viver uma vida descansada. Então, descanse no Senhor. Você precisa aprender a descansar. Espero ter te ajudado até aqui. Que Deus te abençoe.